Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, num calor maravilhoso. E um entrevistado muito especial, um amigo meu de muitos anos, inclusive, parceiro, Igor Fabiano. Seja bem-vindo, obrigada. Eu que agradeço esse convite, Paula. E você falou que o Rio de Janeiro tá quente. Hoje, 9 horas da manhã, tava mais de 30 graus. Pois é, Tava rapaz, eu vi que você absurdo. mandou. Caraca! Absurdo. Gente, o Igor, ele vai contar um pouco mais. Ele é conhecido, inclusive ele é bem famoso, é o matriculador do Brasil. Ele tem a Escola de Matrículas, que é uma iniciativa, ele vai contar um pouco mais sobre isso, que é uma iniciativa incrível de formação de vendas para pessoas que querem fazer matrícula, para as escolas. Mas conta um pouco mais, Igor, o que é o matriculador, como é que surgiu esse conceito, de onde que veio esse insight, enfim. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez o convite, agradecer a toda a sua audiência por estar aqui com a gente. E o matriculador, dentro de uma definição mais conceitual, ele é o elo de conexão entre o educador e o aluno. Ou seja, ele é aquela pessoa que vende o curso para aquele cliente que quer se tornar um aluno. É ele que leva o cliente para dentro da sala de aula Show. e transforma esse cliente em um aluno. Então, hoje a gente trabalha muito focado em desenvolver esses profissionais. E isso surgiu há muito tempo atrás, quando eu comecei como matriculador, né? Lá em 2005, mais ou menos, um pouquinho antes, não, 2003, 2004. E eu tinha dificuldade de encontrar conteúdos na internet, que na época era discada. É verdade, em 2006, né? Devia ser discada, ou devia ter uma Velox, né? Você lembra? Não sei nem se pode falar marca, mas enfim. Aí eu tinha dificuldade de encontrar esses conteúdos específicos. Então eu ia em referências, grandes nomes do mercado, pegava aquele conteúdo, aplicava no segmento de matrículas, nos atendimentos, e via o que de fato funcionava para nós e o que não funcionava. Show. E aí eu vinha com essa ideia, se o vendedor vende N coisas, eu que faço matrícula, sou matriculador. Show, muito. Não, uma sacada. Gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. O Igor, a gente se conheceu há, tipo, sei lá também. 2013, eu lembro, foi final de 2012, foi no congresso de dezembro de 2012, se eu não me 12? engano. Então, eu trabalhei muitos anos na Oxford, que é uma grande editora, né, da Universidade de Oxford, etc. E ele era um matriculador de uma das escolas, mas era gestor também, tinha Sim, equipes, etc. Na época que a gente se conheceu, você já era gestor, não era isso? Foi mais ou menos assim. Eu tinha um background de gestor, aí quando eu entrei na instituição de ensino, o gestor da época, ele falou assim, cara, você já tem um background de gestor, eu te conheço, eu sei como é que é, mas fica aqui um tempinho como consultor, na época matriculador, né? Fica aqui um tempinho como consultor, que aí a gente vê se realmente, de fato, você consegue assumir o cargo de gestão. E eu entrei em novembro. Em dezembro eu fui pro congresso. Em janeiro eu já voltei como gerente já, porque dei uma arregaçada lá. Não, e eu lembro que você ganhava todos os prêmios que a gente fazia lá na Oxford, lembra disso? Lembro. Porque era assim, a gente tinha os melhores vendedores do trimestre. E eu nem lembro qual que era o nome que a gente usava. Era Red alguma coisa? Ah, não, tinha o Red e o Blue, que eram os... As equipes. Mas a gente tinha um nome que eu lembro que sempre você ganhava, você sempre estava ali no topo. E eu falava pra Flávia, a Flávia era uma parceira minha ali também, naquela ocasião, e falava, cara, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso saber o que ele faz e como que ele faz. E nesse congresso, né, foi quando a gente se conheceu, mas você ganhou o prêmio naquele congresso, inclusive. Sim. De melhor do Brasil e não sei o quê, e teve isso. O primeiro de todos, eu não lembro se você estava. Eu acho que nem foi em Sorocaba. Não lembro. Só sei que foi um que a Flávia, ela conduziu a maior parte do programa. E na época, quem ganhava tudo era a Casa Forte, você lembra? Ah, sim. Também. Era um monstro, cara, ali de matricular. E eu lembro que era um grande matriculador. Aí eu cheguei lá, desculpa. Aí eu cheguei lá, aí eu fiquei chateado, porque todos os prêmios era a Casa Forte que ganhava. Aí o que eu fiz? Eu lembro que Raquel e Breno estavam atrás de mim, a Raquel continuou. A Raquel você conheceu, o Breno não continuou, não. Aí eu joguei o corpo pra trás, eu não posso chegar muito pra trás aqui, né? Aí eu joguei o corpo pra trás e falei assim, ó, ano que vem a gente que vai ganhar. Só isso. A Raquel me olhou assim, eu falei, tu vai ver. E aí, a partir dali, a gente começou a arrebentar lá de fazer matrícula. Aí tinha o programa trimestral, aí quando você juntava os 4 trimestres,
né? Aí no final você tinha o ranking anual. E você sempre foi matriculador? Você sempre foi esse grande vendedor? Praticamente a vida inteira, né? Eu entrei no segmento educacional como street, fazendo pesquisa na rua, fazendo uma abordagem ou outra frio e tal. E na época eu brinco que eu só queria dinheiro. Eu não. Oh, meu Deus, meu sonho é ser matriculador e ficar na rua o dia inteiro. Claro que não. Eu, com 16, 17 anos, eu não tinha sonho de trabalhar como matriculador. Aham. Não era o meu objetivo principal. Porém, ali naquele momento, eu comecei a ter um primeiro emprego e eu comecei a querer entender o porquê que as pessoas atravessavam a rua quando elas me viam. Tipo assim, eu Olha tava só. vindo, aí elas iam lá, atravessavam a rua, já via a pranchetinha, já falava que não queria antes mesmo de eu falar um A. Aí eu comecei a ficar, tipo, chateado com aquilo. Por que que as pessoas me rejeitavam? Não pensava desse jeito. Esse aqui sou eu, Igor, hoje falando isso, né? Você sofreu preconceito como vendedor mesmo? Foi. Então eu comecei a pesquisar na internet. Foi aí que eu encontrei a PNL como leitura. Não estudei, aprofundei. Fui lendo, fui pesquisando, fui me integrando sobre o comportamento humano para entender o porquê que eles faziam isso. E com isso eu fui me destacando. Aí eu saí da rua e fui para telemarketing. Aí fiquei um tempo como telemarketing. Foi até a história que eu contei hoje. Sim, que Que foi top. da Raquel e tal. Aham. De telemarketing fui para atendimento. E aí, nesse inteirinho, nessa empresa, eu fiquei ali mais ou menos, acho que quase 3 anos. E nisso eu já estava na faculdade, fazia direito, faculdade de 2 anos. Aí bateu o 7º período, eu passei no estágio da Caixa Econômica, fiquei esse tempinho fora, até formar. Aí depois que eu formei, eu fui e voltei pro mercado. Porque o mercado é Cara, então olha diferente. só que interessante que você tá falando, né? E eu falo muito isso nos meus treinamentos, nas minhas entregas, que assim, o que muda o jogo, na verdade, nem é a técnica, né? O que muda o jogo é o comportamento. Sim. Porque você tá contando uma história de persistência, você tá contando uma história de rejeição, você tá contando uma história de que faz parte, e na verdade quando você fala disso, não é nem só de grandes vendedores, é de grandes pessoas, porque grandes empresários, quem conseguiu ir para níveis maiores, passaram por essas histórias de rejeição. Então olha que interessante, a maior parte das pessoas, elas têm o receio da palavra vendedor, não Sim. gosta, né? Porque porque tem que ter muita persistência, porque tem que ouvir um monte de não. Mas na verdade a vida é sobre isso, né? E o legal é que o matriculador saiu desse receio. É. Porque eu não queria ser chamado de vendedor. Pensa comigo, na minha Sim. trajetória. Quando eu comecei ali na. Quando eu comecei fazendo matrículas no segmento educacional, eu estava ali mais ou menos no 2º período de faculdade, se eu não me engano. E nesse meio tempo eu fazia direito. Então, ali no início da faculdade era tranquilo, trabalha com o quê? Eu trabalho com vendas, eu sou telemarketing. E ali na faculdade as pessoas já zoavam, você que fica me ligando, me enchendo o saco, entende? Você que fica lá ligando lá pra minha casa, que não sei o que, então é você, é você. E ali foi o primeiro contato que eu tive com esse preconceito da profissão. E eu, na idade, eu entrei na faculdade com 17 anos, na idade de querer ser aceito pelo grupo, né, naquela fase de você fincar a sua bandeira, que tem a questão da Sim. personalidade, eu quero fazer parte desse grupo e não quero fazer parte desse, eu fui e comecei a pensar, falo, poxa, então ser vendedor não é legal. Aí o que eu falava? Eu falava que eu tava ali só de passagem porque o meu foco era o direito. Tá. Meu foco era o direito. Você é vendedor? Sim, 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 mas o meu foco é o direito. Quando eu fui pro direito, que eu terminei a faculdade, primeiro foi estágio de Caixa Econômica, aí finalizei a faculdade, aí fiquei um tempinho no direito, aí não tava entrando grana, eu voltei pro mercado. O que aconteceu? Eu voltei pro mercado já com um posicionamento de matriculador. Por quê? Eu não queria ser visto como vendedor. E na minha cidade, não sei se tem alguém de Volta Redonda assistindo, sabe como é que funciona a Rua 33, que é o seguinte. A Rua 33 era a rua que tinha maior concentração de curso. E no final dela tinha a faculdade, que eu estudava. E era no centro da cidade, então a cidade inteira passava ali. Imagina eu fazendo pesquisa no centro da cidade, formado em Direito, doutor, né? Sim. Você termina a faculdade todo posudão, achando que é doutor, e fazendo pesquisa na rua como vendedor. Então eu me via internamente, era uma briga de ego minha, eu me via abaixo. Então eu não queria isso. Então eu me posicionava muito mais como matriculador
do que como vendedor. Show. Entende? E aí que surgiu esse nome que você foi batendo, batendo, batendo. Agora me conta da escola de matrículas, porque eu entendo hoje que é a maior instituição do Brasil que faz, né, como você falou, essa ponte entre o instrutor, o professor, o educador, né, que é a palavra certa, com o profissional de vendas. De onde surgiu a escola de matrícula? Como é que veio esse insight? A escola de matrículas ela veio da dor. O nome escola de matrículas não veio de primeira. A antiga empresa chamava Alfa Treinamentos, que é a abreviação do meu nome. Igor, né, que é Igor com H, era Alfa com H. De Almeida, a L e o F, Fabiano. Então, o meu nome Igor Fabiano não é um nome composto. Fabiano é o meu sobrenome. É curiosidade da família. Show. Então, a vontade de querer ensinar surgiu mais ou menos em 2013. Quando eu fui pego de surpresa, que eu conquistei meu cargo de gerência pela primeira vez, meu primeiro cargo de gestão foi em 2013, e quando eu assumi o cargo de gestão, na época, o franqueado da empresa que eu trabalhava, me entregou uma apostila e falou assim, antes disso foi mais legal, conquistei meu cargo de gestão, falei, agora eu vou montar um time, né? Vai me ajudar. Aí eu cheguei e falei, e aí, como é que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo? Ele me deu uma apostila e falou, estuda isso daí e seu processo seletivo tá marcado pra semana que vem. Eu falei, tá, e como que faz? Ele, tá aí. Então eu tive que engolir aquela apostila pra eu conseguir fazer o meu primeiro processo seletivo, selecionar minha própria equipe e tocar. Então eu digo que, nesse caso, na época, eu xinguei tanto ele mentalmente, fiquei muito chateado. Claro, porque, porra, me ensina, né? Você já sabe. Com suporte nenhum, foi uma apostila, então eu fiz praticamente sozinho. Mas hoje eu entendo que era o jeito dele ensinar e graças a isso eu aprendi. E foi a partir dali que eu comecei a pegar um pouquinho de gosto sobre estudar para treinar. Boa. Porque eu nunca gostei de estudar, velho. Hoje eu adoro estudar, porque eu estudo o que eu gosto, entende? Sim, sim. Mas eu odiava Eu estudar na também. faculdade, nossa, Eu chatão. também. Não, eu nunca fui estudiosa, nunca fui aluno nota 10 também. Sempre estudava para passar para média e hoje eu adoro estudar. Hoje eu estudo todos os dias, uma hora por dia, todos os dias eu estudo vendas no Brasil, nos Estados Unidos, na maneiro. Europa. E eu acho que isso que muda todo o jogo também, né? E eu acho que estudar, porque eu sempre falo isso, né? Eu acho que é estudar e praticar. Não adianta só você... Tem aquela frase até que falam de obesidade mental. Não adianta ter... Eu conheço muita gente, você também deve conhecer, pessoas que estudam, sabem um pouco de tudo ou sabem muito sobre alguma coisa, mas não colocam em prática e também não adianta pra nada isso. Agora, quando você estuda e pratica, é aí que muda o jogo também. Né? Então, eu acho que esse que é o ponto. Agora, você falou essa sua escola de vida que você teve oportunidade na gestão e etc. Você teve... Qual que você achou que foi a maior dificuldade ali na contratação, na gestão? E o que você acha que ainda é nos dias de hoje? Porque você tem também um público de gestor, eu também tenho. Sim. E os caras, tanto aqui quanto em Portugal, os caras falam assim, cara, eu só não consigo crescer porque não tem mão de obra qualificada, não tem boas pessoas de vendas. E como que se resolve isso? O que você sugere? O que você fala nos seus treinamentos? Enfim. O que eu mais falo é o seguinte, não é que não tem pessoas no mercado, é você que não identificou qual que é o seu tipo de liderança. Porque a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, igual, um exemplo, Portugal, a cidade que você mora, você sabe quantos habitantes tem mais ou menos? 200 mil. Uns 200 mil. Aí você vai montar um time em Portugal. Você precisa de 200 mil pessoas? Não, você precisa de 3, sei lá, no início às vezes 1. Aí não é possível que de 200 mil pessoas não tem uma que se enquadra naquilo que você deseja, naquilo que você quer como profissional. Aí fala, nossa, mas não tem ninguém no mercado. Ué, não é que não tem ninguém. Ou você não procurou, ou você não está disposto a gastar energia para formar essa pessoa. Ou você não sabe o que você quer. Ou você não sabe o que você quer, perfeito. Entendi. Nem tinha pensado nessa vertente. Então, se eu não sei o que eu quero, fica difícil. É aquela velha história da Alice, né? Se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Pois é. Se eu não sei qual que é o meu estilo de liderança, eu vou ficar em tentativa e em erro. Por quê? Tentativa e erro. Por quê? Porque eu vou pegar esse cara e falar assim, esse cara não é bom o suficiente. Esse cara aqui é preguiçoso. Isso aqui é o quê? Esse cara aqui é muito acelerado. Antes de você montar um time, você tem que saber o que você gosta. Eu gosto de treinar, eu gosto de acompanhar, eu gosto de pegar no colo. Então, no meu estilo de liderança, eu contrato pessoas que têm experiência ou que não têm experiência. E tendo ou não tendo, eu tenho o meu processo de acompanhamento que faz com que eles engajem. Só que tem gente que não gosta, tem gente que não tem tempo, não tem nem energia para gastar. Faz sentido. E aí eu tenho uma frase que é, se você não tem dinheiro, gasta energia. Se você não tem energia, gasta dinheiro.
Exemplo, se eu, Igor, não tenho energia, ou não tenho tempo, ou não gosto de treinar, não quero gastar energia com isso, contrata a escola de matrículas que eu treino pra você. Ah, não tenho dinheiro? Contrata a Paula Miranda que ela treina pra você. Boa. Entende? É isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então vai lá e treina você. Ou então identifica o seu perfil de liderança e procura essa pessoa no mercado. Só que todo mundo quer tudo pra ontem, não quer procurar. E aí vem a pergunta, alguém aí deve estar se perguntando, e se não tiver dinheiro e energia? Aí eu sempre falo, faz terapia, filho, porque Isso aí. é o jeito. Alguma coisa Você tem que ter. claro. Ou então fecha a sua escola, sei lá, você vai fazer outra coisa. Não vai empreender, Não vai empreender. não seja gestor e etc. Porque a pessoa sem dinheiro e sem energia, aquela pessoa assim, Claro, não faz sentido. morta, É né? isso. Não Ou vai tem procurar sentido. um emprego público e tá tudo bem também, nada contra, mas é isso. Não é pra empreendedor nem pra gestor. Tem que ter um ou outro, E né? até para emprego público ele vai ter que gastar energia Pois é. demais pra passar no concurso. Também. Então? Não, e faz todo sentido. Olha só que interessante o que você está dizendo. Até para montar uma equipe, você precisa ter essa pegada do autoconhecimento. Sim. Você precisa saber o que você quer, você precisa saber qual que é o seu público no caso da gestão. Qual que é o seu público? Igual a gente faz em vendas, né? Então, para você vender, você precisa saber para quem que você vai vender. Exato. E meio que aquela questão da persona e etc. Para o seu time é a mesma coisa, né? A gente repete muito de vendas em gestão, não é, Igor? Sim. É praticamente Ctrl-C, Ctrl-V. Eu brinco muito quando falo de processo seletivo, que é a mesma coisa que você prospectar um cliente. Quando você prospecta o cliente, você não tem que encantar o cliente. Você não tem que chegar para o cliente e fazer um atendimento mais humanizado. E você não tem que ser congruente com o que você vendeu no processo seletivo e quando ele entra na sua empresa. Sem dúvida. Processo seletivo não, que você fez na prospecção e quando ele compra de você e se torna seu cliente. Sem dúvida. Agora pensa no processo seletivo. Você tem que trazer o cara pra você e engajar, você tem que vender uma ideia, ele tem que comprar a sua ideia, ele não compra o emprego. O emprego é necessidade. Ele vai falar qualquer coisa só pra aceitar o emprego e receber o salário e pagar as contas, colocar o pão e leite na mesa. É desespero, é necessidade. Porém, se você não vende uma ideia, ele não engaja. E não adianta nada você só vender a ideia se quando ele entrar na sua empresa for incongruente. Pois é. Não tem cancelamento de curso ou cancelamento de venda? Por quê? Prometeu uma coisa, chegou aqui, não cumpriu. É a mesma coisa no processo seletivo. Promete aqui, entra na empresa, ele vê que é tudo desorganizado, que é tudo fora do lugar, ou que não tem um direcionamento, não tem um suporte. Esse cara, ele só continua se ele tiver um autoconhecimento muito forte e ele entender que ele não depende do outro. Ele vai fazer por conta própria. Mas a maioria não tem. Não, quase ninguém. E Quase é por ninguém. isso que dão os problemas, né? Porque daí você fala assim, a expectativa que eu tinha com relação a esse candidato era uma e ele entregou outra. E o contrário também, ele fala a mesma coisa. Tem o outro lado, a expectativa que eu tinha com essa empresa era uma e quando eu cheguei lá era outra. E é esse match que é difícil dar, mas quando você deixa claro aquilo que você tá buscando. E se você parar pra pensar, em todas as áreas da vida é assim, né? Por que hoje em dia tem tantos problemas de relacionamento, né? Falando de conjugal até. Sim, sim. Porque a pessoa não sabe o que ela busca, ou não sabe o que ela quer, ou quer uma coisa extremamente perfeita que não existe, que é a mesma coisa na vida dos negócios, né? Não existe o perfeito. É assim, eu consigo lidar com essa falta que, assim, por exemplo, eu pensando como candidato. Eu entrei numa escola. Essa escola tem um processo bem estruturado, mas de repente a parte de remuneração não é tão atrativa. Eu consigo lidar com isso no primeiro momento? Ótimo, Sim. vou encarar. E o contrário também, né? Que é a mesma coisa com relacionamento, com amizade, com tudo, se a gente parar pra pensar, né? Sim, se você parar pra pensar um exemplo do relacionamento. Muitas vezes existem brigas de relacionamento pelo fato do casal ou das pessoas, não um relacionamento conjugal, às vezes de amigos. A pessoa ela não saber qual o papel dela naquela relação. Então, Total. vamos para o mundo corporativo? Você não sabe qual que é o seu papel dentro da sua corporação, dentro da sua empresa? Então, se você ali é um gestor, é um líder, mas você não se sente capaz de ser, ou se você não se enxerga como é que você vai se posicionar como líder? Você tem o título, porque você comprou a empresa ou você fundou a empresa? Ou até mesmo conquistou. Mas não adianta nada você ter o título se você não se sente apto a isso. É isso. Então, qual que é o meu papel no meu relacionamento? Perfeito. No meu relacionamento com a Karen, ela sabe o papel dela, eu sei o meu. A gente se ajuda, a gente de vez em quando tem uns pega pra capar Claro, lá. normal. Normal, mas antigamente, que a gente ficava uma semana brigado, agora a gente resolve em meia hora. Porque você vai entendendo o seu maturidade. papel e vai subir no nível de maturidade. Perfeito. E o que acontece nas empresas é uma imaturidade profissional e vamos dizer assim, um analfabetismo emocional. Exato.
E né? nossa, essa palavra faz todo sentido. Esse analfabetismo emocional, que eu acho que se intensificou depois da pandemia, Uhum. né? Porque as pessoas elas ficaram ali muito mais frágeis e etc. E dá para entender. Mas como que a gente pode lidar com isso? Porque eu penso o seguinte: é, hoje é muito mais fácil desistir. E se você Sim. parar para pensar, as pessoas elas não fracassam, elas desistem. Uhum, uhum. Né? Então é muito mais fácil eu falar assim, ah, eu não gostei dessa pessoa porque ela, sei lá, ela tem uma mania X. Ou essa empresa, ela tá pegando no meu pé, ou a meta é muito alta, ou qualquer coisa só para pular fora, né? Uhum. E não falar, olha, eu tentei. E eu acho que assim, uma palavra que faz muito sentido quando a gente fala de sucesso, e sucesso pode ser qualquer coisa, não necessariamente é É. dinheiro. É a consistência, né? As Uhum. pessoas têm dificuldade com consistência e isso tem a ver também com uma fragilidade emocional, não Sim. tem? Eu concordo e eu defendo a seguinte linha. O adulto não sabe ser adulto. Ele não amadureceu para ser adulto. Então ele fica preso ainda nas vontades de adolescente e de criança. E Total. quando você tem ali um mínimo de sucesso, ou um máximo, dependendo do seu ponto de vista do que é sucesso. Mas quando você se estabiliza minimamente no que diz respeito à questão financeira, você quer comprar tudo que você não comprou. Então, vou dar um exemplo. Aí Quando eu faz um monte de tinha. besteira, Faz né? um monte de besteira. Eu comprava torrone, olha só. Eu Putz, comprava você torrone. falou hoje, eu É, achei falei incrível. Eu hoje. lembrei, fiquei com vontade de vou comprar um torrone E hoje. aí eu ganhava lá, eu batia a minha meta, eu falava, então eu posso comer torrone, que o torrone pra mim é como se fosse um prêmio da minha meta batida, porque era um supérfluo, que eu não tinha muito acesso. Legal. Aí vou pegar um exemplo, algumas pessoas, 35, 40 anos, tá bem posicionado na corporação, às vezes um engenheiro sênior, às vezes um técnico de segurança do trabalho já renomado, que tem uma boa remuneração. Aí você vai ver o cara na balada, chapando, doidão, perdendo a linha, como se tivesse 15 anos. Eu não julgo, porque cada um tem a sua escolha. Mas os comportamentos, eles precisam ser congruentes com o que você quer. Total. Então, se eu quero um sucesso profissional, se eu quero ter uma vida bem sucedida, eu preciso renunciar, que está dentro dos 4 pontos que você falou hoje. Total. Me lembra os 4 pontos, por favor. Faz total sentido, porque primeiro você tem que ter uma insatisfação, né? Uhum. Se a gente parar pra pensar, as pessoas não têm ideia do que é uma insatisfação, porque elas acham, não, mas as pessoas falam que tem que ser gratos e tal. Ser grato é diferente de ser satisfeito, Isso. né? Eu tenho que ser grato pelo que eu tenho, por tudo que eu faço e por tudo que acontece comigo, mas eu não posso achar que tá suficiente, que eu já tô dando a minha contribuição no mundo. Dá pra eu dar muito mais a contribuição no mundo. E tem uma coisa interessante que eu vejo nisso, é que assim, quando você vê um cara com muito talento e você vê o cara não dando aquilo de volta pro universo, parece que, cara, não flui. A vida do cara não flui porque ele não tá dando aquilo que o universo deu pra ele de Sim. presente, né? Então é você, quando você não coloca todo o seu potencial em ação, você não tá atraindo só a si mesmo. Você tá atraindo e aí o universo, Deus, qualquer palavra que fizer sentido pra você é isso, né? Então eu acho que a insatisfação é um movimento que tem que estar constante, né? O segundo é o plano. Você tem que ter um plano. Não adianta você estar insatisfeito se você não sabe que você tem que primeiro fazer um processo seletivo e aumentar a sua equipe. Depois fazer uma. E esse plano tem a ver com você saber quem que você quer dentro da equipe, que tipo de maturidade que você quer daquele vendedor e etc. Que você comentou agora há pouco, né? Que eu achei super interessante isso. A maior parte dos gestores não tem essa consciência, né? A maioria não. Plano. Então, colocar as coisas no papel, como que você quer chegar lá. O terceiro é o ambiente, né? Que faz todo sentido também, porque não adianta. As pessoas falam muito aquilo, né? Se você andar com 5 milionários, provavelmente você vai ser o sexto. Exato. E se você andar com 5 caras que são fracassados, como que você vai ser o sexto milionário? É impossível acontecer isso, né? E eu tô falando milionário porque a maior parte das pessoas querem ser ricas, mas entra o quarto, que é o pagar o preço. Então, assim, eu só quero ganhar dinheiro, mas eu não quero pagar o preço para isso. E pagar o preço, eu acho que... Na verdade, os 4 são importantes, né? Um depende do outro e um tem a correlação com o outro. Mas se você estiver insatisfeito, se tiver o plano, você estiver num ambiente adequado, mas não estiver disposto a pagar o preço, não vai rolar. Não dá. Não é?
Esses 4 faz muito sentido, né? E você deve Faz. ver isso diariamente aí nas É, escolas. o mais desafiador é pagar o preço. Vou dar o exemplo do dinheiro e da energia, igual eu falei. Às vezes a pessoa não quer pagar o preço, às vezes ela não quer dedicar energia e ela não quer pagar o preço do profissional qualificado, trazendo para nossa realidade. Eu quero montar uma equipe, aí eu quero os melhores, mas para eu ter os melhores eu vou ter que pagar, sei lá, vou colocar na realidade do Brasil, porque tem audiência de Portugal também. Vou colocar ali R$ 5.000 de salário. Pra você ter ali os medianos, os melhores mesmo, você vai pagar 7, 10 mil reais de salário. Ah, mas eu não vou pagar isso pro cara. Ah, então você vai ter que gastar energia, pegar alguém do zero e treinar essa pessoa. Você vai pagar o preço de qualquer forma, ou você vai pagar o preço literalmente, com dinheiro, ou com energia, ou com afastamento. Você quer se desenvolver. Só que você, ao invés de você estar no meio de 5 milionários, você está no meio de 5 pessoas normais. Então não vou julgar. Você vai continuar sendo mais um, mediano, normal. E qual que é o preço? Me afastar, às vezes, desse ciclo. E afastar não é você abandonar os seus amigos. É só você começar a olhar para o outro lado. Perfeito. É só isso. Então, às vezes, somos muito literais, né? Ah, então eu vou ter que afastar das minhas amizades? Ah, porque eu só vivo com meus parentes, só vivo com meu pai e com minha mãe. Vou ter que afastar do meu pai e da minha mãe? Não é abandoná-los. É só você tirar um tempo pra você ter uma foco. linha, um foco a ser seguido. E muita gente pergunta isso, né? Quando você fala de ambiente tóxico, por exemplo, a minha casa é um ambiente tóxico. Você está sugerindo que eu me afaste do meu pai e da minha mãe, como você falou agora. Não é se afastar, mas se eles são tóxicos e de alguma forma não estão contribuindo para o seu desenvolvimento, você tem que ter um outro foco. Bom, você tem que honrar, respeitar, pai e mãe é muito sagrado, eu acredito nisso, mas estamos falando de ambiente como um todo, né? Estamos falando de irmão também, estamos falando de... E, mais uma vez, não tem nada a ver de se afastar da sua família. É você escolher os ambientes certos para o seu desenvolvimento. E isso implica em tudo isso, né? Sabe o que eu acho engraçado? Vou trazer uma polêmica aqui. Quando fala de ambiente tóxico. Geralmente, quem fala que o ambiente é tóxico... Geralmente, não estou generalizando, geralmente, não tenho dados e vou repetir, geralmente, quando a gente fala de ambiente tóxico, a pessoa que declara que o ambiente é tóxico é a pessoa que intoxica o ambiente. Olha que loucura, eu vou te falar, eu vivi isso, eu era tóxico, pô, e eu achava que o ambiente era tóxico porque pega essa sala, tá, esse estúdio, se tirarem todas as pessoas aqui, como é que esse ambiente vai ser tóxico? Só se você jogar veneno aqui dentro. Sim. Não tem como um ambiente ser tóxico se não tiverem pessoas no ambiente. Então, o que deixa o ambiente tóxico são as pessoas. Legal. Nós temos uma dificuldade, nós seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de olhar para dentro, de entender e reconhecer os nossos erros. Então, geralmente, quando eu falo da Paula, eu estou trazendo alguma coisa interna sobre mim. Se eu falo mal de você, é porque algo em você reflete em mim e eu vou lá e falo, poxa, a Paula é isso. Porque ela me incomoda. Mas se ela tá te incomodando, por que se ela tá sendo ela? É só você ser você e deixar com que ela seja ela. Então, dentro desse ambiente tóxico, o que deixa o ambiente tóxico são as pessoas. E, naturalmente, nós tentamos terceirizar essa culpa. Dentro da minha percepção, se as pessoas, ao invés de falarem na internet que fulano, que o ambiente é tóxico, que o meu trabalho é tóxico, é só mudar o ponto de percepção. Ah, o meu trabalho tá um caos, eu não tô conseguindo viver aqui. Muda seu ponto de percepção, porque se você mudar o ponto de percepção e começar a encontrar as coisas boas do seu trabalho, das duas uma. Ou você vai conseguir continuar lá, vai demandar uma energia danada para você mudar aquele ambiente, que é o mais difícil, ou naturalmente o ambiente te expulsa de lá. É isso mesmo. E o ambiente expulsar é a coisa mais gostosa que tem. Exato. Na hora a gente não entende, mas depois a gente... E a gente vê isso no dia a dia, né? A gente vê isso nos processos seletivos, a gente vê isso, às vezes as pessoas chegam na equipe, você acha que vai ter toda uma liga ali com aquela pessoa e de repente ela sai sem explicação nenhuma, é porque de alguma forma tem essa questão da mentalidade com aquelas inteligências que estão lá e tá tudo certo, eu acho que é aceitar isso, né? Eu gosto muito do Napoleão Hill, eu comecei a trabalhar... Cara, eu adoro o Napoleão Hill. O Napoleão Hill pra mim tem uma história com o meu Torrone. O que tem a ver Napoleão Hill com o Torrone? Qual que é a ideia? Quando eu bati a minha meta, aí eu fui comprar torrone na loja americana. E aí na loja americana tinha lá um monte de doce, tinha o torrone, tinha um livro jogado. Ele tava fora daquela prateleira de livro. Ele tava jogado lá embaixo. Aí tava escrito assim, quem pensa enriquece,
Eu olhei pro meu torrone, olhei pro livro e falei assim, já que é só pensar, vamos ver. E foi ali que eu comecei esse trabalho de autodescoberta. Isso aí foi mais ou menos ali perto de 2011, 2012. Tanto é que eu tenho esse livro até hoje e eu assinei e datei pra mim mesmo. Então tá lá a data, tudo direitinho, E só não tem lembro toda a uma data. ligação emocional com o livro também. Tem. Cara, o Napoleão Hill, eu acho interessantíssimo porque é um escritor dos anos 20, 30. E assim, eu gosto muito, inclusive o livro dele, Quem Vende Enriquece, tem conceitos de venda super atuais. Aí você fala, porra, não é possível. O cara escreveu isso em 2020, 2030, quando não tinha nada. 1920. Você Quer falou- dizer, 1900, exatamente, 1920, 1930, que não tinha nada de conexão, não tinha nada do que a gente está falando aqui, e é muito humano. Mas é o tal negócio, a venda, ele fala muito da venda com realmente o foco no cliente, que é isso que eu queria entrar com você, porque eu adoro falar com vendedores, assim, profissionais como você. Eu sei que você é um matriculador Mas profissional. também sou vendedor. Mas é um grande vendedor. E eu acho isso interessantíssimo porque a maior parte das pessoas erram, e vê se você concorda comigo, a maior parte das pessoas elas erram porque elas acham que tem o foco no cliente, mas não tem de verdade. E o foco no cliente é realmente... São vários fatores que fazem com que você tenha o foco no cliente. Primeiro, se interessar realmente por ele. Depois, fazer boas perguntas, em vez de ficar falando de você. Depois, não estar interessado exclusivamente na comissão. Claro que a comissão é importante, todo mundo gosta de dinheiro e a gente, como vendedor, adora dinheiro, mas não é esse o ponto central. O ponto central é ajudar. E tudo isso traz uma composição de valor que, além da credibilidade que você tem e além da própria efetivação da venda, porque quando a pessoa ela percebe que você realmente quer ajudar ela sente é genuíno, né, esse sentimento, e ele se conecta. E aí você também consegue vender com mais valor, porque eu Exato. acho que esse é um ponto assim para nós. Vender valor é super importante. É muito mais interessante você vender para 5 com muito mais valor do que você vender para 10 com menos valor, né? Tem muita gente que vende a ideia de venda valor, mas não ensina genuinamente como vender valor. E pra mim você resumiu muito bem a venda de valor. A venda de valor eu consigo resumir em uma frase que eu repito bastante na escola de matrículas, que é: seja interessante, não seja interesseiro. Boa. Por quê? Porque pega esses conceitos que você trouxe e mostra que você é uma pessoa interessante para o cliente. Como você se torna uma pessoa interessante? Quando você fala do outro ao invés de falar de você. Pois é. As pessoas não se preocupam com o cliente, elas estão preocupadas só com a própria comissão. Não é que a comissão é ruim, eu amo comissão. Quem não gosta de comissão? Quem não gosta de dinheiro? Tem gente que não gosta, mas a maioria que eu conheço gosta. Quem tá aqui ouvindo a gente gosta, Gosta, certamente. então se vocês gostam, vocês vão entender. A ideia principal é: gostamos de dinheiro e precisamos de dinheiro, certo? Legal. Só que, se a gente correr atrás do dinheiro, o dinheiro corre da gente. E o nosso dinheiro, nós que somos vendedores, nós que somos profissionais, o nosso dinheiro, ele tá no bolso do cliente. Então, se você for uma pessoa interesseira, o cliente ele sente o cheiro, né? Pois é. Não literalmente, mas ele sente o cheiro. Ele fala assim: o cara só quer o meu dinheiro, ele só quer receber a comissão dele. Por quê? Porque você está falando muito de você. Eu estou falando da minha empresa, que minha empresa é isso, que nós fomos fundados em 1970, e que nós somos referência no mercado, e papapá, 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 papapá. Aí o cara tá olhando, tá, e quando é que você vai me ajudar a resolver o meu problema? Que aí entra a ideia que eu trouxe para você hoje mais cedo, de que nós somos solucionadores de problemas. Pois é, total. E assim, é interessante porque a gente sente isso, nós somos vendedores, mas nós somos compradores. Então, nós estamos comprando coisas ao todo o tempo, e eu fico o tempo inteiro, eu como vendedora, eu quero aprender, e eu fico o tempo inteiro dando oportunidade das pessoas me venderem. E é muito triste porque a maior parte das vezes sou eu que compro, as pessoas não me vendem justamente por isso, porque elas não se conectam, elas não fazem as perguntas, elas ficam falando delas, do produto delas, e aí eu pondero e falo, isso faz sentido ou isso não faz sentido. Dificilmente alguém olha para mim genuinamente e fala: Paula, me conta um pouco mais sobre isso para ver se eu posso te ajudar e no que eu posso te ajudar. Não é isso. Como comprador é frustrante também, né? Uma vez
depois que a gente começa a se especializar numa área, a gente fica com a mente aberta. Então, é ter essa mente mais aberta, essa mente, eu chamo de mente matriculadora, né? Mas é uma mente treinável, por exemplo. Ter essa mente treinável, a todo momento você tá aprendendo e captando as informações. Fica até quase torturante pra gente. A gente dá vontade de pegar a pessoa e falar assim, ó, vou te mostrar como que faz. Mas aí seria um tanto quanto arrogante da nossa parte. Não dá. Mas é muito difícil você encontrar uma pessoa que realmente vende pra você. Quando você encontra, nós, na condição de vendedores, vamos colocar assim, quando a gente encontra alguém que realmente vende, dá vontade de comprar, né? Dá vontade de falar assim, cara, você mandou tão bem que eu vou comprar até mais do que eu vim comprar. E dá vontade de trazer pra equipe também. Isso aí dá. Dá vontade de dar uma aliciada, falar, vem. Dá sua vontade, né? Toma aqui meu cartão. Vai que, né? Vai que um dia você precisa. É isso mesmo. E aí você vê, cara, bons vendedores não estão desempregados, não estão disponíveis, não estão... E eu acho que isso é uma segurança muito grande que dá, porque a gente vai crescendo e muitas vezes o maior medo das pessoas de crescer é de não dar conta ou de ter que ou de cair. Mas eu sempre penso isso. Eu tenho muitos medos, mas esse medo eu não tenho. Por quê? Porque eu tenho uma habilidade que ninguém vai me tirar. Eu tenho a habilidade de vender. Então eu não vou passar dificuldade. Eu não vou... Quer dizer, eu posso passar altos e baixos, a vida é cheia de altos e baixos, mas não tem como eu não honrar meus compromissos porque eu tenho uma habilidade que todas as pessoas querem. É a habilidade de vender. Exato. Não é? Não dá uma segurança isso? E às vezes eu tinha medo de vender, com medo de parecer chato. Depois que eu entendi que é uma habilidade, igual você trouxe pra gente agora, e depois que eu entendi que isso faz a diferença, não só na minha vida, mas na vida do outro também, eu fiquei mais leve. E aí, quando eu tirei essa pressão de dentro de mim, ficou tudo mais tranquilo. Show. Quando você trouxe aí a questão do emprego em si, eu não tem como ficar desempregado. Eu aprendi uma vez um conceito, eu não lembro quem me ensinou, mas está na minha memória, que é o seguinte, você tem que buscar a empregabilidade. Você não tem que buscar o emprego, por exemplo. Qual que é a ideia da empregabilidade? Toda vez que você se prontificar a fazer alguma coisa, procure ser o melhor naquilo que você faz. Por quê? Porque uma vez que você é o melhor naquilo que você faz, a probabilidade de você ser mandado embora é muito pequena. E se você for mandado embora, as outras pessoas, por mais que você não saiba, outras pessoas do mercado, do seu segmento, elas estão ali só esperando essa oportunidade para te chamar. E às vezes eles nem esperam, dando o exemplo do cartão. Pois é. Chega, você tá fazendo um atendimento, ele chega e fala assim, cara, eu tenho uma empresa desse segmento ou de outro segmento, você é muito bom, quer fazer uma entrevista comigo? Quanto ganha aqui? Isso é empregabilidade. Você sempre vai ser disputado no mercado pela capacidade que você tem. Então, quando eu aprendi isso, eu falei, então demorou, então eu tenho que ser o melhor. E eu fui buscando cada vez me destacar. Tanto é que quando eu entrei lá na TIV, da Oxford, quando eu saí da antiga empresa, eu entreguei o currículo, aí na época o gestor da instituição chegou e falou assim, poxa Igor, quando eu vi que era você, eu te liguei na hora. Porque foi exatamente assim. Eu entreguei o currículo 10 horas da manhã, fui na Caixa Econômica pegar meu seguro-desespero. Sim, eu lembro. Seguro-desespero é bom. Pegar meu seguro-desemprego. E era meio-dia, mais ou menos, me ligaram. Aí falaram, pô, Igor, você quer papapá, uma entrevista 2 horas? Eu lembro que eu avisei, eu falei, eu tô na Caixa Econômica, eu tô pegando meu seguro-desemprego e não sei se eu consigo sair daqui até as 2. Eu posso ir aí assim que eu acabar? Aí falaram, pode. Cheguei lá mais ou menos no horário, aí quando eu vi o gestor, eu cruzava com ele quase todos os dias na famosa Rua 33. Sim. Eu sabia quem ele sabia quem eu era, a gente meio que não tinha se falado, mas só que naquele momento eu entendi o conceito de empregabilidade. Eu coloquei o currículo 10 horas da manhã, meio-dia fui chamado, 2 horas eu estava sentado lá conversando com ele, no outro dia eu estava trabalhando. Show. Então foi uma coisa muito rápida, quando ele me deu o feedback e falou, caraca, quando eu vi que era você, eu já liguei na hora. E isso é muito legal, eu nem sabia que ele sabia que eu existia. Ou seja,
Dê o seu melhor nos recursos que Exato. você tem hoje, independente de onde você está, independente o que você tem de conhecimento, porque você tá falando de uma situação que foi de quanto tempo, né? Isso foi em 2000. Mil? Foi quando eu entrei lá, 2012, final de 2012. Pois é. Você ainda não tinha escola de matrícula, você não tinha essa Não. visibilidade toda que você tem Não. hoje, né? Você não tem essa quantidade de alunos que você tinha. Porque é muito. O cara às vezes olha pra você e fala assim: ah, mas é porque ele já tem esse know-how todo. Olha o hoje, né? E assim, olha, eu acho que é isso que é interessante, isso que inspira, Uhum. né? Tipo, cara, eu dava o meu melhor quando eu nem sabia o que era PNL, né? Eu Exato. dava o meu melhor com aquele cliente ali, eu dava o meu melhor quando eu ainda sentia preconceito e quando o preconceito contra vendas me incomodava, eu dava o meu melhor. Então eu acho que esse é o caminho, né? A gente dá o melhor com os recursos que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, no lugar onde a gente está, e é essa que faz a grande diferença, né? Se você não der o melhor, quem que vai dar por você? Pois é. Se não for você, não vai ser ninguém. A Então, vida é sua. É você e você. Ah, tem meu pai, tem minha mãe que podem dar suporte, tem minha esposa, meu marido que podem dar suporte, mas eles não vão fazer por você. É. Então, se você não fizer, ninguém vai fazer. Igor, futuro da escola da matrícula. Como que você visualiza lá na frente? Hoje você falou uma coisa interessante lá na nossa live, que você tem essa capacidade de visualizar e que a escola de matrícula, ela já nasceu antes ela já nasceu no seu pensamento já há muitos anos atrás. E o que você pensa, assim, no futuro? Como que você visualiza tudo isso? Eu sempre monto qualquer projeto meu de trás pra frente, né? Eu sempre olho como eu quero e vou desenhando de trás pra frente até chegar no dia de hoje, pra eu ter um mínimo de noção do que fazer e como fazer. Obviamente que a gente planeja de um jeito e acontece totalmente diferente, mas o simples fato de ter um planejamento, que foi um dos 4 pontos que você trouxe, o segundo ponto que você trouxe, já me dá um norte, já me dá uma direção. E no caminho eu vou deixando as coisas fluírem. O que eu vejo lá na frente da escola de matrículas? Hoje o nosso principal objetivo é que não somente a nossa empresa Escola de Matrículas ela proporcione isso, mas com a ajuda de todos vocês que estão assistindo, com a ajuda de treinadores igualzinho a você, entre outros treinadores, igual a gente levou no nosso evento Matrícula Experience, que a gente leve o nome do matriculador para que ele de fato seja reconhecido como uma profissão no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo. Então, para que ele tenha registro no CBO, no Cadastro Brasileiro de Ocupação, para quando for assinar a carteira, colocar lá matriculador e colocar o registro do CBO. Quando colocar um anúncio, colocar lá, contrata-se matriculador. Já tem alunos meus, já tem pessoas, gestores que nem são alunos, que já buscam contrata-se matriculador. Mas ainda é uma profissão desconhecida para o público. Para nós que somos do segmento educacional, nós entendemos. O público ainda não conhece. Então, o nosso projeto agora principalmente formar matriculadores profissionais e encaminhar esses matriculadores para esses gestores que precisam, porque foi uma abordagem que você falou no início, seja Brasil, em Portugal, qualquer canto do mundo, é sempre a mesma reclamação, não tenho profissional qualificado para minha área. Então, o nosso objetivo é qualificar essas pessoas, fazer esse encaminhamento. Então, lá na frente, eu vejo sim a Escola de Matrículas como uma referência, atuando não somente ali no segmento educacional, mas gestão, liderança, formação de equipe, venda, matrícula, a gente consegue ampliar. Então, aquelas empresas que de fato quiserem um suporte, quiserem um pouco do nosso know-how, das nossas ferramentas, das nossas estruturas, existe sim a possibilidade lá na frente a gente abrir mercado. Sensacional. Sensacional. Olha, vida longa a Escola de Matrículas, que você e a Karen continuem fazendo esse trabalho incrível. Eu sou fã de vocês, enfim, acompanho tudo. Inclusive, antes de fechar, tá tão recente a Matrícula Experience que vocês fizeram, e vocês já tinham feito outros eventos presenciais, inclusive um deles eu participei. Sim. Mas esse eu acho que foi o... Foi o ápice, né? Foi, né? Foi. A gente concebeu o Matrícula Experience, foi no final ali, mais ou menos, de 2022. Porque o que eu convidei você participou e deu um show lá. Foi o de 2021. Foi maneiraça, a galera ficou apaixonada, não sei. Tanto é que tem aluno meu que te segue até hoje. Fala, e a Paula e tal, que não sei o quê. Então, foi no final de 2021. Aí nós íamos fazer um evento no final de 2022. Foi a sua cirurgia, né? Que aconteceu foi em 2022? 21? Então, então o evento foi no final de 2020.
Foi 21 mesmo? Então o primeiro evento foi em 21. Eu tô colando aqui, tá, gente? Conversando com os bastidores. E o que eu fui? O que eu fui foi em... Foi em 21, né? Foi em 21. Então eu confundi. Aí 2022 não lembro o que aconteceu. Eu pensei que tivesse sido a cirurgia dela. Não lembro o que aconteceu que a gente não fez o evento. Tá. Então o Matrícula Experience ele começou a ser concebido ali. Ele aconteceu em 2024. Tá. Então a gente teve tempo de quê? De planejamento e de pegar várias ideias, estudar. E nós queríamos de fato fazer o evento. Então, pegando, por exemplo, ele seria no final agora de 2023. Aí nós adiamos e colocamos para janeiro de 2024. Como nós vimos que nós não íamos dar conta também de ter a entrega que nós queríamos, aí nós colocamos para março. E ainda assim a gente estava com medo de não ter a entrega que a gente queria. Eu queria adiar de novo, mas o contrato não deixou. Aí eu falei, então agora vai ter que ir. E aí nós fizemos tudo aquilo em 55 dias. Uau! E tava muito Na cabeça organizado. já tava há muito tempo, né? Não, eu vi assim, tudo que eu vi, né? Tudo porque eu não. Foi uma pena, eu não. Foi por conta de uma semana, né? Quando eu tava aqui, que eu não pude participar. Mas estava muito bem organizado e os feedbacks que vocês têm recebido também estão muito bons, né? Estão. E tá repercutindo de forma positiva na escola de matrículas também. O objetivo principal do evento foi entregar um conteúdo que não existe no mercado ainda. Dentro do segmento educacional, nós temos muitos eventos pedagógicos, às vezes eventos de retenção de aluno, algumas questões administrativas, gestão empresarial e tal. Tá aí a matrícula. Aí, geralmente, quando fazem um evento de matrícula, chama uma equipe de marketing. Ou de vendas que não é especialista em matrículas. É o que mais tinha. Tanto é que no meu discurso inicial, quando eu comecei a posicionar a escola de matrículas no mercado, tinha lá 100 seguidores no Instagram, eu falava, vocês podem contratar quem vocês quiserem, mas antes de contratar, pergunta se ele fez uma matrícula na vida. Isso. Que eu acho que é isso que muda tudo, lógico. Nunca fez matrícula, então não tem como você ensinar uma coisa que você nunca fez. Eu faço matrícula até hoje. Isso. E qual que vai ser o próximo Matrícula Experience? O próximo Matrícula Experience ele tá agendado para final de março, início de abril de 2025. Ah, é? Aí eu quero estar, então eu já vou colocar. Já coloca lá que com certeza você é figurinha carimbada lá. Você só não tava nesse por causa de agenda. Sem dúvida. E com certeza você ia dar um show lá. Legal. Mas tá Parabéns, super convidado, ó. Oficial, hein? Paula tá no próximo Matrícula Experience em 2025. Show, vai ser uma honra. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Olha, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, da Karen. Porque a Karen também tá nos bastidores e tem também uma importância absurda dentro Se da não fosse escola. ela, também não teria escola de matrículas. Pois é. E eu vejo isso também, a participação dela, o quanto que é importante. E a vida longa a vocês. Obrigada por você ter aceito o convite. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, aprendi um monte de coisa aqui. Igor, para finalizar, deixa aqui o Instagram da Escola de Matrícula, o seu também. Show. Enfim, seus contatos todos aqui pro pessoal te seguir. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Escola de Matrículas, no Instagram é @Escola de Matrículas, no YouTube, / Escola de Matrículas, e no LinkedIn, a Escola de Matrículas. São os 3 canais principais. E o meu perfil pessoal é Igor, começa com H, Fabiano 1. No meu perfil pessoal é mais a minha vida mesmo, não tem muita coisa interessante não. No perfil da Escola de Matrículas que nós publicamos lá os conteúdos que servem para vocês também, que são vendedores profissionais, porque a técnica ela tá ali. Foi o que a Paula trouxe para nós aqui e a gente consegue resumir em relacionamento. Se você não tiver relacionamento com o cliente, não tem como. Então, relacionamento é relacionamento em qualquer lugar. Convido todos a participarem lá, a seguirem o nosso perfil e se inscreverem no nosso canal. Show. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos e até a próxima.